Bom, pessoal, conforme prometido, então, eu vou gravar aqui para vocês uma aula sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Essa aula vai ser bem parecida com o que a gente utilizou, mas só para a gente ter ela gravada e vocês também poderem acessar os slides. Como todas as nossas aulas, ela não pretende esgotar o assunto, mas sim ser um início para vocês estudarem, para vocês complementarem depois com algum tipo de leitura. Então, nosso começo da nossa aula começa na inflamação, que é um processo que vocês devem ter estudado bastante já em algumas disciplinas, como fisiologia, histologia, patologia. E o que nos interessa aqui é que a inflamação, a partir de algum tipo de injúria, vai gerar diversas substâncias, entre elas prostaglandinas, que vão levar, então, aos achados clínicos da inflamação, que são classicamente dor, calor, rubor. E responsável pela formação das prostaglandinas tem essa enzima aqui, que vai ser bem importante na aula de hoje, que são um grupo de enzimas que são as COX. Aqui nessa figura, a gente tem uma figura mostrando um pouco melhor como é que são formadas essas prostaglandinas, né? Então, a gente tem aqui toda a cadeia, uma cadeia simplificada, pelo menos, da formação das prostaglandinas e também de outras substâncias inflamatórias. E vejam que a gente tem aqui já, ó, uma sinalização do mecanismo de ação dos medicamentos que a gente está estudando hoje, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. São os inibidores da COX-1 e da COX-2. Né? Então, a gente inibe essa enzima aqui com esses medicamentos e, com isso, inibe a formação das prostaglandinas e de algumas outras substâncias inflamatórias. Uma outra coisa interessante aqui nessa figura, que não é da aula de hoje, mas que a gente já pode adiantar, é que os anti-inflamatórios esteroidais, ou seja, os corticosteroides, eles inibem a fosfolipase, que é uma outra enzima, um outro grupo de enzimas que está mais acima aqui nessa cadeia inflamatória, e é por isso que os anti-inflamatórios esteroidais, ou os corticosteroides, vão ser medicamentos que vão ser mais potentes ou mais efetivos na maioria das situações do que os anti-inflamatórios não esteroidais, mas as custas também de vários efeitos adversos, como a gente vai ver na aula específica de corticosteroides. A gente tem uma inibição dessa enzima, desse grupo de enzimas, das COX, que é variável entre os diversos anti-inflamatórios, mas isso não necessariamente se reflete numa eficácia menor ou maior, como a gente vai ver ao longo da aula. Então, quem são as COX? Né? A gente tem basicamente três enzimas dentro dessa categoria das COX, a COX-1, a COX-2 e a COX-3. A COX-1, ela é uma enzima constitucional, ou seja, ela está presente na maioria dos tecidos e ela é bastante importante em várias funções normais do corpo, né, do nosso organismo. Então, ela tem papéis de homeostase vascular, de citoproteção gástrica, de agregação plaquetária, e a inibição dela corresponde aos efeitos adversos desse grupo de medicamentos anti-inflamatórios. Então, ela é uma enzima que a gente não gostaria de inibir se a gente não pudesse. A COX-2, por sua vez, ela é normalmente indetectável na maioria dos tecidos e ela só vai ser mais detectável quando a gente tiver um estado de inflamação. Então, essa é a COX que a gente gostaria, de fato, de inibir, porque inibindo a COX-2, a gente vai ter só os efeitos terapêuticos benéficos, entre aspas, dos anti-inflamatórios. Né? Então, se a gente tiver um medicamento que inibe só a COX-2, esse medicamento existe, a gente vai poder evitar pelo menos alguns daqueles efeitos adversos da inibição da COX-1. Por sua vez, o COX-3, ela está aqui só para vocês saberem que ela existe, conhecerem ela. Ela é uma enzima que tem uma importância incerta ainda. Ela expressa no sistema nervoso central e no coração. E a gente tem um fármaco que tem algum grau de inibição dela, que é o paracetamol. Por essa razão, o paracetamol, algumas vezes vocês vão ler ele dentro do grupo dos anti-inflamatórios, não esteroidais, e algumas vezes dentro do grupo dos analgésicos e antitérmicos. Mas, em princípio, algum efeito sobre a COX-3 ele tem. E esse talvez seja o mecanismo de ação dele. Em relação à farmacologia, esses medicamentos, esse grupo de medicamentos anti-inflamatórios, aqui a gente está falando de um grupo de diversas classes farmacológicas, se a gente for ver, né? A gente junta vários grupos, se a gente for pensar em farmacologia do ponto de vista químico, a gente tem vários medicamentos derivados de diferentes substâncias químicas, como a gente vai ver numa tabela daqui a pouco, dentro de um grupo que a gente inclui todos juntos, porque a gente utiliza isso para as mesmas coisas. Do ponto de vista clínico, isso não muda muito para nós. Então, eles são um grupo de medicamentos que tem uma absorção muito boa, não tem metabolismo de primeira passagem, então a gente pode utilizar isso por via oral, na imensa maioria das vezes, com uma boa efetividade.
Eles circulam ligados a proteínas plasmáticas, especialmente albumina, tem um baixo volume de distribuição, e o metabolismo, na imensa maioria das vezes, é hepático. Eles vão ter uma meia-vida que vai ser variável, um tempo de duração que vai ser variável também, e isso vai nos ajudar, inclusive, no seu uso clínico, como a gente pode ver aqui. A gente tem aqui em cima um grupo ou alguns representantes de curta duração, e embaixo a gente tem alguns representantes de que a gente pode chamar de longa duração ou de longa ação. O grupo de cima, os de curta ação, a gente prioriza para utilizar naqueles cenários clínicos onde a gente tem uma doença mais aguda, por exemplo, um entorse de tornozelo, uma dor de garganta, alguma coisa que a gente sabe que é autolimitada e que vai durar, que o paciente não vai ficar utilizando cronicamente o medicamento. Ao contrário disso, os de longa duração, a gente prioriza naqueles pacientes que a gente vai utilizar por mais tempo ou de uma maneira mais crônica, como algumas doenças reumatológicas, por exemplo, ou condições onde a gente sabe que a gente vai ter que ficar utilizando por mais tempo. Se a gente for olhar esse grupo de medicamentos, como eu falei para vocês, ele tem mais de 20 medicamentos diferentes, divididos em pelo menos 6 diferentes classes farmacológicas. É evidente que a gente não espera que vocês saibam todos os medicamentos, né? Ninguém sabe isso, ninguém não sei, mas a maioria das pessoas não sabe os 20 medicamentos, né, que existem, porque na verdade são mais de. E o que é importante é a gente conhecer do ponto de vista médico, assim como quando vocês forem depois trabalhar, enfim, prescrever os medicamentos, é a gente conhecer um, dois, três desses medicamentos e saber utilizar eles, para a gente poder ter alguma familiaridade com a prescrição, porque esses são medicamentos muito precisos, são os medicamentos mais utilizados no mundo. Então, é muito, muito provável que vocês prescrevam esse medicamento, que vocês até utilizem esses medicamentos em algum momento da vida de vocês. E a gente vai ter uma segunda divisão importante, que é dos não seletivos, ou seja, aqueles que inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, que foi como a gente viu ali alguns slides atrás. A COX-1 é aquela enzima que a gente não gostaria de inibir, e a gente vai ter um grupo que são os inibidores da COX-2, que teoricamente são medicamentos mais seguros do ponto de vista de efeitos adversos, de alguns efeitos adversos, mas que eles vão ter um probleminha que a gente vai falar daqui a pouquinho e que limita bastante o uso deles. Como a gente falou antes, idealmente a gente deveria inibir somente a COX-2, que é aquela COX induzível. Aqui tem a título mais de curiosidade do que de qualquer outra coisa, uma tabela, tá, para vocês verem assim. Primeira coisa importante dessa tabela, tá? Não estão todos os medicamentos aqui, estão os principais. Aqui a gente tem a classe farmacológica, então a gente vai ter o salicilato, que é a aspirina, ou AS, né, que a gente conhece bem. É uma classe. Depois a gente tem o ácido propionoico, né, ou derivados do ácido propionoico, que tem o naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno. Derivados do ácido acético, que é o diclofenaco, que é o mais utilizado, que vocês já devem conhecer. Os oxicans, meloxicam e piroxicam. O ácido mefilânico, que é da classe dos cinamatos. E os seletivos da COX-2, tá? Que é o celecoxib e o etericoxib. Vocês não precisam necessariamente saber em qual classe cada medicamento está incluído, saber os nomes das classes, isso não é o mais importante. O mais importante é que vocês saibam mais ou menos quem é que são os grupos, entendeu? Por exemplo, saberem que o naproxeno, ibuprofeno e cetoprofeno são todos da mesma classe. Depois saber que diclofenaco e indometacina estão dentro da mesma classe. Que meloxicam e piroxicam são da mesma classe. Por que isso é importante? Porque quando a gente está utilizando esses medicamentos e por alguma razão o paciente não responde a um deles, ou não tem o efeito que a gente gostaria, a orientação é trocar por um de uma outra classe. Então, se a gente não sabe mais ou menos quem está dentro da classe, a gente não sabe fazer a troca. Uma outra coisa importante vocês observarem aqui nessa tabela é que a gente vai ter medicamentos que a gente vai usar de 4 em 4 horas, ou 6 em 6 horas, medicamentos que dá para usar uma vez por dia, né? Então, isso vai nos ajudar na hora de prescrever, porque aqueles pacientes que vão ter que utilizar por mais tempo, uma prescrição mais crônica, a gente vai dar preferência para aqueles medicamentos com uma posologia mais adequada, de 24 em 24, de 12 em 12 horas, pelo menos. E, por último, a gente tem uma questão de custo, né? São medicamentos que não são muito caros, mas que vocês podem ver que eles podem variar de R$7 até alguma coisa em torno de R$50, né? Então, até R$90, se a gente for pensar no eritrocoxib. Então, assim, não é nada absurdamente caro, né? Mas tem uma variação grande dentro deles, e como eles têm uma eficácia muito parecida entre todos, a gente pode utilizar os mais baratos. No SUS, o que normalmente a gente tem disponível é o ibuprofeno, né? Que ele é relativamente disponível no sistema público. O diclofenaco, eventualmente, também, né? E meio que termina por aí, assim. Aspirina, claro, a gente tem.
mas a gente vai falar da aspirina daqui a pouquinho. Então, a aspirina ela é uma prescrição meio ruim de fazer, assim, a gente tem que usar uma dose alta. Então, falando da aspirina especificamente, tá? A gente fala dela porque ela é o protótipo do grupo, ou seja, o primeiro medicamento desse grupo que se descobriu, que se começou a utilizar, lá em 1889. Ela tem inibição das duas COX, da COX-1 e da COX-2, né? E tem uma coisa interessante da aspirina, que está aqui nessa figura, que ela tem uma questão que ela vai agregando funções de acordo com a dose, né? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, 100 miligramas por dia, a gente vai ter só um efeito antiagregante plaquetário. E, com certeza, essa aqui é a prescrição mais comum que vocês vão ver de aspirina hoje em dia, né? Que a gente utiliza naqueles pacientes com doença cardiovascular, por exemplo, para prevenir novos eventos clínicos, né? Então, esse é o uso que a gente mais faz hoje. Mas se a gente for aumentando a dose, por exemplo, para 365, 500, a gente começa a ter um efeito analgésico antitérmico, que até não é um uso que eventualmente vocês vão talvez observar. E para a gente ter um efeito anti-inflamatório, a gente tem que usar ela 4 gramas por dia, né? Então, de acordo com o aumento da dose, a gente vai agregando também funções na aspirina. Um outro grupo que vale a pena a gente comentar rapidamente é os inibidores seletivos da COX-2, tá? Esses medicamentos eles foram lançados no mercado ali por volta dos anos 2000, se eu não estou enganado. E eles têm, de fato, uma afinidade pela COX-2 muito maior do que pela COX-1, de cerca de 200, 300 vezes maior. E é por isso que eles são chamados de inibidores seletivos. Então, a gente tem uma inibição só da COX-2, sem inibir a COX-1. Com isso, a gente tem, de fato, menos efeitos gastrointestinais. Isso foi demonstrado de maneira adequada em diversos ensaios clínicos, em diversos estudos clínicos. E a gente vai ter um efeito anti-inflamatório tão bom quanto os não seletivos. Então, quando eles foram lançados, eles foram medicamentos que foram muito propagandeados porque eles tinham exatamente aquilo que a gente gostaria. A gente tem um efeito benéfico do anti-inflamatório sem ter o efeito adverso. O problema é que vocês estão vendo aqui, a gente tem 4 aqui em cima, 2 estão em vermelho. Tá? Esses 2 estão em vermelho já saíram do mercado. E por que eles saíram do mercado? Eles saíram do mercado porque se viu que eles aumentavam a chance de cardiopatia isquêmica de maneira dose dependente. E o tamanho do efeito, o tamanho desse aumento da cardiopatia isquêmica, vocês podem ver, por exemplo, aqui pelo ROF Coxib, é bem importante, né? Então, mais que dobrava a chance de um paciente ter um infarto, por exemplo, ou um evento tromboembólico quando ele estava utilizando esse medicamento. Então, em função disso, e também em função da maneira que isso aconteceu, porque isso foi esses medicamentos, quando foram lançados, eles foram lançados como medicamentos que praticamente não tinham efeitos adversos. E isso foi vendido de uma maneira muito importante para a indústria farmacêutica, e, inclusive, o grupo de pacientes para os quais se indicava ou se usava mais medicamentos eram os pacientes idosos, exatamente porque é um grupo de pacientes que tem mais risco de ter efeitos adversos gastrointestinais, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, se começou a utilizar muito esses medicamentos nesse grupo de pacientes, que é o grupo de pacientes que está mais predisposto a ter os eventos tromboembólicos. E, além disso, se demonstrou, tem diversas reportagens, aqui eu recortei uma do New York Times, que tem até uma série do New York Times lá no site deles sobre o assunto. Ela deve estar lá ainda, pelo menos estava até pouco tempo atrás. Quando se começou a observar esses efeitos adversos, se foi investigar e se viu que a indústria farmacêutica sabia disso há bastante tempo, né? Então, se ficou com uma impressão de que a indústria já deveria saber disso, já deveria ter parado os estudos com esses medicamentos. Bom, vamos falar um pouquinho agora das indicações clínicas, tá? Como eu falei para vocês no começo da aula, esses são os medicamentos mais utilizados no mundo. Eles têm efeitos, então, efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. Então, a gente pode utilizar eles para essas 3 indicações quando a gente tiver doenças que tenham essas apresentações clínicas. De uma maneira geral, a gente pode dizer que eles não vão mudar o curso das doenças, mas sim tratar sintomas. Então, se a gente tem uma doença onde a gente tem, por exemplo, uma doença inflamatória tipo artrite reumatoide, por exemplo, onde a gente tem uma inflamação crônica, se a gente utilizar só anti-inflamatórios não esteroidais, a gente vai melhorar os sintomas das inflamações nas articulações do paciente. Porém, aquela doença ela vai continuar em curso e o paciente vai ter os efeitos em longo prazo, tipo deformidade, por exemplo,
se a gente não utilizar um outro tratamento junto. Então, normalmente, esses medicamentos, a gente só vai utilizar eles em monoterapia, só eles, quando a gente tiver alguma coisa autolimitada, por exemplo, um trauma, uma doença viral, aí a gente pode utilizar esses medicamentos sozinhos. Se a gente tem uma doença mais importante, a gente pode até utilizar esses medicamentos para tratar os sintomas, mas a gente vai ter que, ao mesmo tempo, utilizar um outro medicamento que mude o curso da doença em si. A gente pode utilizar isso para dor aguda e dor crônica, e para qualquer condição que cause dor aguda, dor crônica ou inflamação. Então, a gente tem aqui uma gama de utilizações muito grande. E talvez uma das partes mais importantes dessa aula seja a questão dos efeitos adversos. Tá? Por que isso é tão importante? Como eles são medicamentos muito utilizados, a gente vai ter muitos pacientes utilizando esses medicamentos. Eles são medicamentos que têm efeitos adversos que não são desprezíveis nem do ponto de vista de gravidade, nem do ponto de vista de ocorrência. Né? Então, são medicamentos que eles vão ter bastante efeitos adversos e vão ter um grupo muito grande de pacientes usando. Então, é muito, muito provável que vocês vejam alguma vez na prática clínica de vocês algum paciente que esteja tendo algum efeito adverso por causa desses medicamentos. A gente vai falar dos mais importantes, que são os efeitos adversos renais, gastrointestinais e cardiovasculares, e os outros a gente vai só citar, mas eu recomendo fortemente que vocês prestem atenção nisso quando forem ler sobre o assunto. A gente, teoricamente, não tem um representante mais seguro, ou seja, todos os medicamentos que a gente vai falar aqui, eles têm um risco de efeito adverso. Existem algumas publicações, alguns estudos dizendo que talvez o ibuprofeno, outros dizem que talvez o naproxeno seja um pouco mais seguro que os outros, mas isso é bem indiscutível. Além desses três, dos renais, gastrointestinais e cardiovasculares, tem um outro efeito adverso que eu acho que é importante que vocês conheçam, que é esse aqui, que é uma doença. Eu botei em inglês aqui porque a tradução não fica boa, mas é a doença respiratória exacerbada pela aspirina, que na verdade é um broncoespasmo muito importante, que pode acontecer com qualquer anti-inflamatório, ele acontece mais com aspirina, com S, do que com os outros. Tem até um artigo lá no Muda, se vocês quiserem dar uma lida sobre o assunto, e que é um broncoespasmo bem importante, bem difícil de tratar, assim, que o paciente, quando tem, ele sabe que tem, e às vezes ele não se dá conta de avisar o médico quando ele está num outro atendimento, por alguma causa, alguma dor, alguma coisa, e o paciente vai lá, faz um anti-inflamatório desse, o paciente faz um baita broncoespasmo complicadíssimo de tratar. Então, isso é uma coisa importante da gente saber que existe e perguntar para os pacientes antes de utilizar esses medicamentos. Então, efeitos adversos gastrointestinais, tá? Esses são os mais frequentes e os mais importantes, os que a gente tem que saber melhor, tá? Eles acontecem basicamente pela inibição da COX-1, né? Lembrem que a COX-1 é aquela COX que está em todos os tecidos e uma das coisas que ela faz é produzir prostaglandinas que são protetoras da mucosa gastrointestinal, especialmente da mucosa gástrica. Quando a gente inibe ela, a gente diminui as prostaglandinas e logo a gente tem um efeito de aumentar a chance de doença péptica. Além disso, existe um outro efeito, um efeito mais local, que eles podem ficar presos na mucosa, mas que ele é um efeito menor, assim, não é o efeito mais importante. E aí a gente tem que conhecer qual é que são o grupo de pacientes, ou os pacientes que têm um risco maior para esses efeitos, que são basicamente pacientes idosos, pacientes que já tiveram um evento prévio, que já têm doença prévia gastrointestinal, que estão usando também corticoides ou anticoagulantes, ou que vão usar uma dose alta de anti-inflamatórios. Existe um número mágico assim, que a gente utiliza de tempo de duração do tratamento de até uma semana, até 7 dias, onde a gente tem um risco menor de fazer, do paciente apresentar, né, efeitos gastrointestinais, por isso que se tenta utilizar no máximo por uma semana os anti-inflamatórios. E a gente pode também, a partir desses fatores de risco aqui, derivar alguns pacientes que seriam considerados de alto risco para doença ulcerosa péptica, que é aqueles pacientes já com doença prévia, uso de terapia antiplaquetária dupla, ou seja, AS mais clopidogrel, por exemplo, uso de anticoagulante e 2 desses 3 aqui, que é paciente idoso, uso de corticoide e dispepsia, doenças do refluxo. Então, esses aqui seriam pacientes que tivessem qualquer uma dessas 4 condições, aqui seriam pacientes considerados de alto risco. Como eu falei antes, não tem um que seja mais seguro. Eu vejo que isso aqui é uma meta-análise, uma revisão sistemática, onde tem o risco de complicações gastrointestinais de diversos medicamentos, né? E vejam assim, que tá tudo para cá, né? Tudo com risco maior do que o placebo. Tem alguns que ultrapassam aqui o 1, porque possivelmente tem menos estudos, talvez seja uma questão aqui de N dos estudos e não necessariamente do efeito, mas vejo que os riscos relativos todos são ali em torno de 1,5 a 2, né? O que a gente pode fazer, né, para evitar
ou para prevenir ou para tratar quando a gente tem um efeito gastrointestinal. Prevenção primária, vocês vão ver alguns pacientes usando, por exemplo, AS revestido, que o nome comercial é Buferin Cardio. O que não faz muito sentido, né? Se a gente for pensar no mecanismo do efeito adverso, que é a inibição da COX-1, o que acontece é que esse AS revestido normalmente tem uma dose menor, assim, uma dose de 81 miligramas de AS, ao contrário de uma dose de 100, de 150, de 200, enfim, daí o paciente tem menos efeito adverso, mais porque ele tem uma dose menor, e daí com isso uma inibição menos importante da COX-1, do que necessariamente por ele ser revestido e não ter um efeito local ali do AS. Tratar H. pylori, tem estudos a favor e estudos contra para prevenir efeitos adversos naquele paciente que não teve. Usar anti-inflamatório seletivo para COX-2, como a gente viu, é uma estratégia que funciona, né? Se a nossa preocupação é efeito adverso gastrointestinal e nós não estamos preocupados com efeitos cardiovasculares, usar anti-inflamatório seletivo para COX-2 é uma boa ideia. E usar inibidor da bomba de prótons ou antagonista H2 também parece funcionar para prevenção primária, mas a gente vai fazer só naqueles pacientes que têm um risco muito grande de ter algum efeito adverso gastrointestinal. Por sua vez, naquele paciente que já teve alguma vez alguma doença ulcerosa péptica, teve úlcera ou tem uma história de dispepsia, esse sim a gente pode utilizar já de saída inibidor da bomba de prótons ou antagonista H2. A gente pode erradicar H. pylori, também tem um efeito positivo, e a gente pode também usar os inibidores da COX-2. E, por fim, naquele paciente que a gente está tratando com anti-inflamatório e desenvolve doença ulcerosa péptica, a primeira coisa que a gente tem que considerar fazer é parar os anti-inflamatórios. Se não for possível parar, a gente pode tentar usar anti-inflamatório com o inibidor da bomba de prótons, se a gente já não estiver usando o inibidor da bomba de prótons. Né? Naqueles que a gente para, idealmente a gente também usa o inibidor da bomba de prótons. E nesses também, radical H. pylori também pode nos ajudar. Tá? Eu vejo assim que a gente tem maneiras de manejar o efeito gastrointestinal, mas talvez o mais importante seja a gente evitar o uso naqueles pacientes de alto risco e naqueles que não tiver como não usar no máximo por 7 dias. Em relação aos efeitos renais, tá? O efeito renal dos anti-inflamatórios é um efeito hemodinâmico. Tá? Isso é importante vocês entenderem, pelo menos o efeito mais importante, né? Tem outros efeitos também, mas o efeito mais importante que é a diminuição da taxa de filtração glomerular, que pode levar à insuficiência renal aguda, que é o que a gente tem mais medo quando a gente usa esses anti-inflamatórios, é um efeito hemodinâmico. Veja aqui na figurinha que as prostaglandinas elas fazem uma vasodilatação aqui da arteríola renal, né, que vai levar, então, o sangue a ser filtrado no néfron, e isso é a taxa de filtração glomerular. Quando a gente não tem prostaglandinas, pela inibição da COX-1 ou da COX-2, enfim, aqui está até COX-2, mas COX-1 ou COX-2, a gente vai ter uma vasoconstrição aqui da arteríola e isso vai diminuir a taxa de filtração. Então, esse é o efeito principal desses medicamentos sobre a função renal. Ele é menos frequente do que nos pacientes, do que o efeito gastrointestinal, tá? Existem alguns outros, como também alterações eletrolítica, necrose de papila renal, que são um pouco mais raros ainda. Só que aqueles pacientes que já têm doença renal prévia, aqueles pacientes que estão desidratados, tanto do ponto de vista relativo, pacientes que têm, por exemplo, quadros distributivos, tipo cirrose, insuficiência cardíaca, mas especialmente aqueles pacientes que já têm insuficiência renal, pacientes com insuficiência renal crônica, a gente tem que tentar evitar ao máximo desses medicamentos. Acho que a gente pode até arriscar dizer assim, que pacientes com insuficiência renal crônica, dependendo da insuficiência renal, claro, mas aqueles mais já pré-dialíticos, esses medicamentos que eles são proscritos. A gente pode fazer um quadro de alteração de função renal que pode levar o paciente, inclusive, à hemodiálise. Né? Então, a gente tem que pensar em alternativas aos anti-inflamatórios não esteroidais nesse grupo de pacientes. Então, como é que a gente faz o manejo, né, o tratamento, a prevenção desses pacientes? A gente não usa ou evitar o uso com alto risco, proscrito em paciente com insuficiência renal crônica, paciente com taxa de filtração menor que 60. E vejam que aqui a gente vai ter um grupo de pacientes mais idosos que vão ter uma creatinina praticamente normal e já vão ter uma taxa de filtração menor que 60. A gente tem que usar com muito cuidado. E quando a gente for utilizar, quando a gente não tiver outra alternativa e tiver que usar anti-inflamatório, a gente vai ter que conversar isso com o paciente, essa é uma decisão que tem que ser compartilhada. E, além disso, a gente vai monitorar a função renal. E evitar qualquer outro insulto renal possível de ser evitado, por exemplo, o uso de contraste, né, em tomografia, por exemplo. Efeitos adversos cardiovasculares. A gente falou um pouquinho já sobre os COX-2, né, quando a gente falou ali aquela questão da retirada do mercado.
Mas praticamente qualquer anti-inflamatório, seletivo ou não seletivo, ele vai vai aumentar o risco de eventos cardiovasculares. Por isso que a gente evita o uso também em pacientes com doença cardiovascular estabelecida. Tem aquele negócio que eu falei para vocês que talvez o naproxeno seja o mais seguro dentre todos aqui, especialmente com essa parte cardiovascular, mas isso é uma coisa bem discutível. E, de novo, a gente vai usar na menor dose pelo menor tempo possível, sempre que a condição clínica permitir isso, né? Vejam que, assim, se a gente pegasse o risco absoluto de aumento de incidência de doença cardiovascular em pacientes que não têm doença cardiovascular e que não têm alto risco, para isso ele é bem pequeno, é 1 para 10 mil. Né? Mas, então, a gente vai evitar, de novo, utilizar naqueles pacientes com doença estabelecida ou com alto risco para isso. Outros efeitos adversos. Hipertensão. Além da questão da função renal, esse grupo de medicamentos ele pode aumentar o nível de pressão arterial nos pacientes com hipertensão. Eles têm interações com alguns outros medicamentos que a gente usa para tratar a hipertensão, como inibidores da ECA, por exemplo. Distúrbios hidroeletrolíticos que podem ser em função da alteração da função renal e também por outros mecanismos. Aqui a gente tem como hipercalemia, hiponatremia e edema. E aí, sim, resumindo, qual é o grupo de paciente que a gente tem que ter muito cuidado para usar, ou até às vezes pensar em alternativas e não usar esses medicamentos, tá? Talvez que seja um dos slides mais importantes da aula, porque assim a gente vai evitar causar mal para os pacientes, né? Causar efeitos adversos, fazer iatrogenia nos nossos pacientes. Então, pacientes com doenças gastrointestinais, aqui especialmente doença ulcerosa péptica. Paciente com alto risco de doença cardiovascular ou doença cardiovascular conhecida. Paciente que já tem insuficiência renal crônica, insuficiência renal aguda, que seja, ou que tem um risco aumentado de evoluir para insuficiência renal aguda, e aquele grupo de pacientes que tem a doença respiratória induzida pela AS, que a gente tem que sempre dar uma perguntada. Bom, a gente já viu mais ou menos os mecanismos de ação, os efeitos adversos principais, vimos alguns representantes das classes, falamos de algumas coisas mais específicas de cada um, e agora vamos ver como é que a gente vai fazer para escolher um deles, né? A gente tem mais de 20 medicamentos para escolher. Então, como eu falei para vocês, é bom que a gente conheça 2, 3, 4 representantes desses, que a gente saiba utilizar eles, né? Como é que a gente vai escolher esses 3 ou 4? A gente vai selecionar pela dose, pela maneira de tomar, pela posologia, né? Intervalo entre doses. Então, é bom que a gente conheça um de mais longa ação, um de mais curta ação. Os efeitos adversos, os efeitos colaterais são todos muito parecidos, as interações também. E existe uma heterogeneidade na resposta de cada paciente. A gente não sabe por que isso acontece, talvez seja questões de farmacogenética, de farmacocinética, farmacodinâmica, talvez alguma variação da COX, né? Mas vocês vão ver que tem alguns pacientes que respondem muito bem a um, não respondem muito bem, ou não respondem a outro medicamento, e isso vai variar bastante de paciente para paciente. E essa informação é uma informação que a gente pode utilizar quando a gente for prescrever um medicamento desse, perguntando para o paciente se ele já utilizou algum anti-inflamatório, se tem algum que ele utiliza com mais frequência, ou que ele se acha que se dê melhor com aquele medicamento. Isso pode nos ajudar na hora da prescrição e da seleção. Como a gente falou lá no começo, os de duração menor são preferidos na maioria dos pacientes, especialmente nas condições que sejam condições agudas e autolimitadas. A eficácia entre eles é muito parecida, então a gente pode dizer que é semelhante entre todos. Se a gente for fazer um uso mais crônico, a gente define que o paciente não respondeu depois de 2 semanas de tratamento, mais ou menos, e a gente troca por algum outro grupo farmacológico, a gente viu na tabela. E a seleção basicamente vai ser baseada em toxicidade relativa, conveniência para o paciente, especialmente em relação a custo e a número de tomadas, e também experiência do emprego, tanto a experiência de vocês quanto a resposta do paciente. Em relação a interações, tá? Só um slide para falar um pouquinho disso e não esquecer de falar de interações. Primeira coisa, assim, ó, interações medicamentosas é impossível a gente saber todas, tá? Porque os medicamentos eles interagem muito entre eles. Então é importante quando a gente vai prescrever um medicamento em um paciente que utiliza mais medicamentos, que a gente tenha na nossa mão ou a gente tenha à mão alguma maneira de checar isso, né? Isso a gente consegue fazer hoje de maneira muito fácil no telefone celular, com alguns aplicativos. Tem o Epocrates, por exemplo, que é um aplicativo bom. O próprio UpToDate ele tem um checador de interação também que você pode utilizar. Então, naqueles pacientes, especialmente pacientes mais idosos, com polifarmácia, é importante que a gente dê uma checada nisso antes de prescrever um medicamento novo. Aqui tem algumas das principais, assim, só para a gente citar e vocês começarem
se acostumar e ouvirem, e daqui a pouco vocês aprendem uma que outra, tá? Então, esses medicamentos, como eles são ligados a proteínas, como a gente viu lá no comecinho da aula, eles vão deslocar aqueles medicamentos que também são ligados a proteínas, como fenitoína, varfarina, e com isso eles vão aumentar a concentração livre desses medicamentos e o efeito desses medicamentos. Então, eles tendem a fazer esses medicamentos ficarem com um efeito maior, né? Aumentar o efeito deles. Além disso, como a gente viu ali na parte dos efeitos adversos, eles inibem ou diminuem a efetividade de alguns antipertensivos, como inibidores da ECA, por exemplo. Com os glicocorticoides, eles aumentam a chance de doença ulcerosa péptica, tanto que um dos grupos de alto risco para efeito adverso gastrointestinal é pacientes sem uso de glicocorticoide. Quando utilizados junto com anticoagulantes antiplaquetários, aumentam a chance de sangramento. Eles também fazem uma inibição plaquetária, e, além disso, eles podem causar uma doença que sangra, que é a doença ulcerosa péptica. E aqui, de novo, a gente viu lá que esse aqui é um grupo de pacientes que tem um risco aumentado para efeitos adversos gastrointestinais. Então, aqui são alguns só para a gente ir lembrando ao longo das outras coisas que a gente viu na aula e começar fazendo essas relações. E, finalmente, terminando aqui, eu quero deixar para vocês algumas sugestões de leituras, tá? Anti-inflamatórios não é um grupo que é muito fácil a gente achar um capítulo de livro de farmacos assim, que esteja excelente. Assim. Mas o UpToDate ele tem 4 tópicos dele. Cara, é em inglês, mas vocês acho que vão pegando o jeito de ler em inglês ao longo do tempo. Assim. Especialmente essa parte mais técnica, o UpToDate ele tem um inglês que a gente consegue ler com alguma facilidade. Então, ele tem 4 tópicos só sobre anti-inflamatórios. Tá? Tem 2 que eu acho que são muito bons e que vocês deveriam ler, porque está melhor do que muito capítulo de livro, que é esse aqui, Therapeutic Use and Variability or Response in Adults, e esse aqui, que é o dos efeitos adversos. Tá? Esses outros 2 aqui, eles são bem bons também, eles não estou dizendo que eles são ruins, tá? Mas esse aqui, eles traz a parte mais prática, assim, mais importante, digamos assim, de tudo isso que a gente falou até agora. Certo? Então, espero que tenha ajudado aí a aula de anti-inflamatórios não esteroidais e não deixem de ler um pouco mais sobre o assunto para enriquecer o que vocês viram aqui na aula. Até a próxima.